Oi, 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 minha gente! Vídeo no canal neste finzinho de rodada, especialmente para falar de dois jogos, mas dando uma passada em especial no campeonato italiano, porque chegamos a 10 rodadas, então já dá para a gente fazer uma análise um pouquinho do recorte deste tempo dos principais clubes, e tem um clube especial que tem um dado importante, então vem comigo aqui no vídeo para ficar sabendo. Peço que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito, curte o vídeo, não custa nada, super me ajuda, e quero comentários de vocês. Quem comenta aqui sabe que eu leio todos e respondo quase todos, porque tem alguns que não precisa responder. Então, a gente vai falar em especial aqui de Inter 1-0 Roma e depois também do jogaço entre Napoli e Milan 2-2, porém também darei outros pitacos por aqui. Lembrando que também temos um pouquinho de campeonato francês com algumas pinceladas para a gente tratar aqui. Vamos lá, vamos começar com esse 1-0 da Internazionale, líder do campeonato de forma isolada. Eu não sei como esse jogo foi 1-0, sinceramente, porque era para ter sido muito mais por parte da Inter. O gol foi marcado já aos 81 minutos pelo Thuram, e eu não sei como que não foram mais gols. As estatísticas do jogo mostram muito o que foi. Para vocês terem uma ideia, a Inter chutou 19 vezes a gol e a Roma chutou 3 vezes. A Roma chutou apenas uma vez no gol, que inclusive foi uma belíssima defesa do Sommer, e a Inter acertou, né, o alvo apenas 3 vezes. Então não foi tantas vezes no alvo, mas ainda assim 19 chutes a gol da Inter contra 3 da Roma. A Roma foi para se defender, e aí, se sobrasse um espaço, em algum momento inspirado de alguém, quem sabe, esse momento inspirado, quem sabe aparece um tempo, praticamente não apareceu. E a Inter é quem criou bastante, é quem teve o típico jogo da Inter, foi a Inter com praticamente seu time todo titular e com o Di Marco, mais uma vez muito bem na temporada, acho que a 4ª assistência dele na temporada, pro gol do Thuram, que, como vocês sabem, para mim, desta janela agora de verão, dentro, obviamente, dos times que eu analiso aqui, foi a melhor contratação, até porque foi de graça, né? Então, teve um impacto imediato enfrentando a Roma, lembrando, a Inter não sentindo falta, obviamente, do Lukaku, que estava do outro lado. Curiosidade para vocês, a torcida organizada da Internazionale distribuiu entre 30 e 40 mil apitos para os torcedores apitarem toda vez que o Lukaku pegasse na bola. E antes do jogo, porque obviamente isso foi bastante divulgado, a prefeitura proibiu que isso acontecesse, né? Quer dizer, a prefeitura. A federação disse que, é proibido, você não pode ficar apitando durante o jogo, né? Enfim, as regras, por conta, obviamente, de atrapalhar a arbitragem. Só que não é proibido distribuir apito e não é proibido entrar no estádio com apito. E aí, o que acontece? Os torcedores receberam apito, entraram no estádio com apito, apitaram, e aí, se a federação tiver paciência, vai ter que multar mais de 30 mil torcedores com uma multinha aí de 22 euros. Então, obviamente que o torcedor da Inter estava feliz da vida em pagar uma multa de 22 euros para apitar quando o Lukaku pegasse na bola. Obviamente eu não estive no jogo, mas vi alguns vídeos de alguns jornalistas e de alguns torcedores e realmente o negócio estava barulhento. E quem não quisesse pagar a multa de 22 euros, a torcida organizada ensinou e passou para todo mundo um aplicativo no celular que faz o barulho do apito, o que dá no mesmo. Então, a Inter realmente se esforçou para transformar o jogo num inferno para o Lukaku. O Lukaku não fez uma boa partida, é bem verdade que a bola mal chegou até ele, mas obviamente uma Roma que jogou muito mais, que tinha essa esperança, expectativa de, quem sabe, o Lukaku fazer um gol. Ele faz uma boa temporada na Roma, tem feito os gols, não anotei aqui os números do Lukaku, me perdoem, mas é uma boa temporada do Lukaku na Roma.
mas ficou faltando diante dessa Inter, que é líder isolada. E aí eu vou para a tabela antes de falar de Napoli e Milan, que foi um empate, e a Inter agradeceu, porque a Inter agora tem 25 pontos, o Milan, que poderia chegar à vice-liderança se vencesse o jogo, 22, foi ultrapassada pela Juventus, que venceu o Verona por 1-0, golzinho aos 96 minutos, golzinho chorado, Juventus pragmática, como eu tenho falado aqui, eu nem tenho dado destaque à Juventus nos vídeos, primeiro porque não estando na Champions acaba perdendo metade digamos aí, das oportunidades que eu tenho de gravar, e é um time que não tem novidade, que não tem destaques. Eu trago aqui novamente, após os jogos, né, o clareou, quem, né, trouxe luz, quem brilhou no final de semana e quem apagou no final de semana, e a Juventus normalmente não faz nenhuma das duas coisas. É competitiva, mas é pragmática, e nesse momento é a vice-líder do campeonato italiano, com 2 pontos a menos do que a líder internacional. E o Napoli, com um empate, entrou no G4, mas vale lembrar que a Fiorentina ainda tem 9 jogos, Fiorentina que faz um belíssimo início de temporada, então ainda pode ultrapassar o Napoli e voltar a roubar a vaga do Napoli no G4, tá? Então ainda tem esse jogo pra rolar. Vamos então para Milan e Napoli, na verdade Napoli e Milan 2-2, um belíssimo jogo, um primeiro tempo mais para o Milan, segundo tempo mais para o Napoli, porém não foram 45 minutos de domínio do Milan e depois 45 minutos de domínio do Napoli. O Milan faz 2-0 primeiro, né, com o Giroud, cruzamento de Pulisic, que inclusive saiu lesionado, foi uma das trocas que mudaram bastante o Milan, talvez fosse um dos melhores jogadores, talvez não, era um dos melhores jogadores em campo, e ele saiu com um desconforto muscular, nada grave, mas por precaução saiu, e isso acabou prejudicando bastante o Milan, e depois o segundo gol também foi de Giroud, cruzamento de Calabria. Os primeiros 20 minutos, o Milan não estava bem, era um time que tinha a mesma dificuldade de criação, dependendo muito da velocidade pelas laterais e que não estava funcionando. Seu Rafael Leão segue devendo, não faz um momento de temporada muito bom, mas a partir ali dos 20, 25 minutos, o Milan começou a aparecer para a partida, começou a criar, pressionou um pouco mais, chegando bem pelas laterais, e o Napoli, vamos combinar que a sensação é que o Napoli no primeiro tempo tinha desistido de marcar, desistido de se posicionar bem, desistido de prestar atenção. Um Napoli bem ruim no primeiro tempo. Eu, inclusive, achava que no segundo tempo ia ser pior, porque o Rudi Garcia normalmente, né, não tem feito boas escolhas nas substituições. Acho até que ele fez isso já no fim do jogo, mas pro intervalo ele fez modificações que funcionaram. O Napoli melhorou e aí empatou o jogo com o Politano primeiro. Acho até que empatou mais com individualidade, tá? Com talento individual, do que necessariamente com coletividade, mas foi um Napoli melhor no segundo tempo. Politano com um golaço, tirou 2 marcadores, e depois o Raspadori de falta. Raspadori, inclusive, nos últimos 3 jogos do Napoli, 2 gols e 1 assistência, sendo que um gol foi o da vitória na Liga dos Campeões, né, 1-0 contra o Union Berlin na última partida, e esse gol agora que foi o gol que deu empate ao Napoli, e o Napoli já rateou demais na temporada, já começa a ficar ruim para a briga de título, então um ponto importante. Não foi uma vitória, mas ainda assim um ponto importante. Eu falei do Rudi Garcia, eu não sei porque que no fim do jogo ele tirou o Politano, mas seguimos com um Napoli irregular, com um Napoli que, já falei isso aqui outras vezes, claramente não é o Napoli da temporada passada, mas em alguns momentos tem seus momentos, mas ainda assim um empate. Eu queria, deixa eu trazer aqui só uma coisa a mais da tabela que eu acho interessante falar, porque eu tava falando da liderança da Inter e a gente chegou a 10 jogos. O Milan, nesse momento, é o terceiro colocado, com 3 pontos a menos que a Internazionale, mas o Milan já fez todos os grandes jogos. Perdeu, é verdade, mas já fez esses grandes jogos. Então, a gente pode ainda ter um equilíbrio em termos de pontuação, não é uma distância tão grande assim entre os outros, porque o Milan
já jogou contra a Inter, né? Perdeu aquele jogo que tomou de goleada de 5-1. Perdeu também para Juventus de 1-0, então já jogou também contra a Juventus, né? Esse jogo, o mais recente. Jogou contra o Napoli agora, empatando. Inclusive, o Milan vem de 2 vitórias, 2 derrotas, Juventus e PSG, e um empate agora contra o Napoli. E também já jogou contra a Roma. A Roma foi o único que venceu. Então, o Milan já enfrentou Roma, Inter, Juventus e Napoli. Então, é a terceira colocada? Mas já enfrentou esses outros. A gente ainda tem a Inter, a Juventus, o próprio Napoli, todos eles ainda têm ao menos um jogo entre o que eu tô considerando aqui os grandes que vão brigar, e mais a Fiorentina, hein? E mais a Fiorentina. A Fiorentina, desses, na primeira parte da tabela, é o único que o Milan ainda não enfrentou. Então vamos ver como é que a tabela se desenha nos próximos 5 ou 6 jogos aí. A gente pode ter alguma mudança caso os outros grandes se enfrentem e acabem não indo tão bem. O Milan agora enfrenta a Udinese, que é jogo complicadíssimo, e depois volta para enfrentar o PSG pela Liga dos Campeões. Então, acho que o detalhe da tabela, nesse momento, é esse. É de que o Milan já enfrentou os principais, e ainda que tenha tido derrotas, continua na parte de cima da tabela. Então, vamos ver como é que isso se desenha. Para encerrar por aqui, já falei da Juventus, quero só dar um pitaquinho aqui de campeonato francês, e peço a você que está ainda nesse momento neste vídeo, se esqueceu de curtir, não esquece de curtir o vídeo, super me ajuda, e dá um pitaquinho aqui de Brest e PSG. O PSG saiu na frente por 2-0, depois deixou empatar 2-2, e depois virou o jogo com pênalti de Mbappé. O Mbappé marcou 2 gols na partida, e o Zaïre Emery marcou um outro gol, e eu já destaquei aqui o Zaïre Emery contra o Milan na Liga dos Campeões, mas vou novamente destacar aqui. Eu não consegui assistir a partida inteira, estava em viagem, então não vou dar pitacos específicos aqui sobre o jogo, mas quero destacar mais uma vez a importância do Zaïre Emery. Vi que o Lee também fez boa partida, é um jogador importantíssimo para esse PSG ter alguma variedade mais, né? O Lee é um jogador que pode jogar no meio-campo aberto pela direita, pode jogar também aberto pela esquerda. O Luiz Henrique já falou que pode colocar ele de falso 9, então é um jogador versátil, que vem bem, e que o PSG ficou um bom tempo sem, né? Porque ele iniciou a temporada, lesionou, depois foi para os Jogos Asiáticos e só agora voltou e faz a terceira partida consecutiva, né? Como titular, 2. Não, como titular foi apenas essa última, as outras 2 ele entrou depois. Então, enfim, é um jogador interessante para o momento do PSG, mas é um PSG que a gente sabe que ainda, quando a gente acha que vai decolar, eu vi o resultado 2-0, fiz, quem sabe? Não, quem sabe, 2-2. E para finalizar, lamentável o que aconteceu entre Marseille e Lyon. O jogo foi cancelado, suspenso, né? Por conta de pedradas. O ônibus do Lyon foi apedrejado, não só o dos jogadores, né, do staff, mas também de torcedores. O Fábio Grosso, né, italiano técnico, levou, a pedrada foi perto ali dele, estilhaços, então ele cortou o rosto. As imagens, ele completamente ensanguentado, enfim, foi atendido ali. Teve mais gente que ficou ferida, alguns torcedores também, e aí o jogo foi suspenso. Mas assim, a torcida do Marseille não é a primeira vez. Eu fui até olhar, não existe necessariamente uma rivalidade gigantesca entre Marseille e Lyon. Não é a maior rivalidade do Marseille, e não é a primeira vez que a torcida do Marseille tem complicações assim. Então, lamentável, não tem mais o que falar sobre isso. E, enfim, vamos ver, né, o que acontece. O que acontece nessa situação. É isso, gente. Videozinho aqui, então, fazendo um pouquinho dessa análise aí das 10 primeiras rodadas, mais ou menos, do campeonato italiano, com foco nos jogos e nos times aqui que falei, e pitaquinho rapidamente sobre essa parte do campeonato francês. Segunda-feira tem Ballon d'Or, tem Bola de Ouro. Não sei ainda se vou fazer vídeo depois, se faço um vlog, não sei ainda o que vai acontecer, mas
Vamos ver o que acontece aí durante essa semana. Deixem sugestões de temas. Mais uma vez, curte o vídeo, se inscreve no canal se não esqueceu. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.